Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado desta semana é advogado criminalista há 26 anos. Vocês já imaginam quantas histórias deve ter para contar. Além disso, é professor, palestrante e diretor de prerrogativas da OAB do Espírito Santo. Outra quantidade enorme de histórias, vocês já viram, né? Tem muita, muita história. Então, é com muita alegria que hoje eu recebo o doutor Rivelino Amaral. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, doutor, primeira coisa, por que o direito? Em que momento decidiu pelo direito? Então, na verdade, foi uma surpresa até para mim, assim, né? Eu sempre fui muito comunicativo, sempre tive muitos amigos, sempre tive muita facilidade de falar, de escrever, sempre gostei de ler e achei que esse era o caminho, assim, o caminho do direito era um caminho que iria me abraçar. E, na verdade, Carla, depois desses 26 anos, se você contar o tempo de faculdade, dá mais de 30 anos, eu percebo que eu sou muito feliz, profissional e pessoalmente. O direito me trouxe eu sou completo com o direito, quer dizer, nada me falta, eu sou muito feliz com o que eu faço. E o que alavanca a mim, assim, a história do direito? A diversidade. Todos os dias a gente lida com um fato diferente. Por óbvio que advogar é uma responsabilidade muito grande. Eu sou super a favor da prova da OAB, do exame de ordem, para tentar selecionar as pessoas. Por quê? Porque você fica com a vida das pessoas nas mãos. Quem advoga no criminal fica com um bem muito precioso, que é a liberdade das pessoas, não é? Então, eu costumo dizer, eu dou aula, graças a Deus, e eu tenho muito orgulho, e é a maior honraria para mim, o título que mais me honra é ser professor. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 18 anos, ininterruptos. Eu falo muito para os meus alunos assim, 2 coisas a gente não pode fazer, quem advoga principalmente na área criminal. Prometer o que não pode entregar e fugir do cliente. Se o cliente te ligar, você tem que responder, você tem que atender, você tem que marcar. O cliente adora ir ao escritório. Chega no meu escritório, toma um café, toma uma água com gás, água sem gás, o cliente adora e ele fica tranquilo. Então, esses 2 pontos, para quem faz o direito criminal, são muito sérios, muito preciosos. Sim. Não prometer o que não pode entregar e não se furtar de atender, de estar presente. Claro que a gente não consegue atender imediatamente a todos os clientes, mas é muito importante que você tenha um bom trato, que você esteja sempre disposto a sentar com aquela pessoa, porque ela está vivendo talvez a maior agrura da vida dela, que é, por exemplo, um ente querido estar preso. Então, isso é muito sofrido. A prisão é muito sofrida, né? Claro. Nós somos o 3º país no mundo em população carcerária, nós temos mais de 800 mil pessoas presas no nosso país. O Espírito Santo tem mais de 25 mil pessoas presas, capacidade de 13 mil presos, a gente tem 25 mil pessoas presas. Então, o sistema carcerário está muito sofrido, sempre foi, nem digo que está falido, sempre foi falido e continua falido. Então, as pessoas que estão presas, elas sobrevivem numa situação que beira o caos da humanidade. Então, quer dizer, é muito sério você lidar com a liberdade das pessoas. E o doutor sempre quis área criminal? Tudo eu fiz muito pensado, sabe, Carla? Quando eu entrei na faculdade, eu falei isso em sala de aula essa semana. Eu fiz tudo muito pensado, muito matemático, assim, ó. Quando eu entrei na faculdade, eu procurei um escritório para estagiar. Não tinha experiência absolutamente nenhuma. E eu coloquei em mente que de 6 em 6... Isso fez toda a diferença na minha vida. Tem algumas coisas que fizeram diferença na minha vida, que me fizeram chegar onde eu cheguei, que é uma posição considerável, né? Quer dizer,
eu estabeleci que de 6 em 6 meses eu mudaria de escritório. É mesmo? Então, eu fiquei 6 meses em um escritório, depois fiquei 6 meses em outro, fui para o Procon, eu advoguei em escritórios grandes, e para que eu chegasse no final do curso, eu soubesse o que eu queria e, especial, notadamente, o que eu não queria. Por exemplo, direito do trabalho. Eu não ia querer, eu não gostava, eu não me identifiquei. Mas estagiou em escritório de direito do trabalho. Escritório de direito do trabalho, estagiei em escritório de direito administrativo, advogar para a empresa, era uma coisa que para mim era cansativo. E quando eu fui para o criminal, eu me encantei. Eu já me encantava na faculdade, eu sempre me interessava, eu sempre tirava as melhores notas, enfim. Mas quando eu fui para o estágio do criminal, aquilo me encantou. Eu fui estagiário da promotoria criminal. Eu fui o primeiro estagiário da promotoria criminal do Estado do Espírito Santo. Olha, que legal. Eles desmembraram a promotoria, porque as promotorias ficavam todas juntas lá no centro de Vitória. Em determinado momento, eles falaram, não, a gente tem que fazer uma promotoria civil em um lugar, no espaço físico, e criminal em outro lugar. Então, os promotores criminais ficariam num lugar, os cíveis ficariam em outro. E eu fui o estagiário dessa promotoria criminal. Legal. Eu aprendi muito na promotoria, né? Os promotores que hoje são todos procuradores, Josemar Moreira, Sócrates de Souza, Fábio Velo, enfim, eu tive uma escola muito boa. Essas pessoas foram muito gentis. Costumo dizer, Carla, que eu tive muitos anjos na minha vida, muitos anjos, muita gente me deu a mão, muita gente me ajudou. Eu cheguei onde eu cheguei, mas com o auxílio de muitos anjos o tempo todo. Então, assim, de 6 em 6 meses eu mudei de escritório, estagiei no Procon, no Ministério Público, enfim. E, quando eu me formei, eu estabeleci também matematicamente que eu iria estudar todos os dias da minha vida, de segunda a segunda, 2 horas por dia. Isso fez toda a diferença na minha vida. Isso que fez a diferença na minha vida. Eu sou fruto do estudo. Eu fiz faculdade com FIES, que na época chamava Crédito Educativo. Muitas vezes, Carla, eu entrei dentro do ônibus para ir para a faculdade e não tinha dinheiro para pagar a passagem. E pedia para o trocador, que na época tinha trocador, para eu pular a roleta ou saltar por trás. Já morei numa casa, eu e meu irmão, que não tinha luz. Não tem luz, não tem geladeira, não tem televisão, não tem chuveiro elétrico, não tem ferro elétrico. E eu já cheguei algumas vezes em casa, somos só eu e meu irmão, estudando com a vela acesa. E eu sempre entendi, por orientação dos meus pais, professores, que um dos poucos caminhos de você mudar de classe social no nosso país é através do estudo. Então, eu me dediquei muito ao estudo. Essas 2 horas de estudo todos os dias fez toda a diferença. E outra coisa que eu estabeleci para mim também, são 3 pontos, né? Mudar de estágio de 6 em 6... Eu acho que esses 3 fatores foram determinantes na minha vida. Mudar de estágio de 6 em 6 meses, estudar 2 horas por dia e também, assim, ter responsabilidade com as coisas, saber onde eu queria chegar, ter metas para cumprir. Isso aí foi determinante. Uma coisa que me auxiliou muito na minha profissão também foi a minha inquietude e de procurar a OAB, de querer participar de alguma forma da OAB. E aí eu entrei na OAB logo que eu me formei. Logo que eu me formei, eu já fui para o escritório, já fui para a OAB, e eu fui membro da Comissão dos Advogados em Início de Carreira. E depois, passados alguns anos, eu fui conselheiro suplente. Olha, e depois eu fui conselheiro. E hoje eu ostento a condição e estou como diretor de prerrogativas, e eu vejo a comissão de prerrogativas como a comissão muito importante da OAB, Sim. que é a comissão que lida com o dia a dia da advocacia. E a OAB momento também extremamente importante, né? Muito, com mudanças, né? aí de comportamentos sociais, né? Culturais. Culturais. Né? Eu vivi, assim, Carla, os processos ainda escritos, manuscritos. Sim. Depois eu vivi o processo do computador. E depois, hoje, estou vivendo o processo eletrônico, que para mim é uma novidade. E é uma novidade sofrida, porque eu sou acostumado com papel, eu gosto de papel, eu gosto do cheiro do processo, eu gosto de livro. Né? E o processo eletrônico, para mim, é sofrido, sabe? Abrir a tela e você ter que... Para mim, é muito sofrido. E, assim, a OAB... ela foi importante também porque ela me trouxe
uma visão da advocacia que eu não tinha. Quer dizer, como é sofrido advogar, como é difícil advogar. Porque, assim, se você pega um advogado que está há 30, 40 anos advogando, ele está numa condição dentro da advocacia, estabelecido, enfim, mas é tudo muito lento, sabe? O advogado, às vezes, ele quer que ele se forma e ele quer logo alcançar os objetivos, especialmente os objetivos financeiros, e não é assim, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E, doutor, o senhor se lembra, assim, do primeiro cliente, da primeira audiência, a primeira sustentação oral? Me lembro. E como é criminalista do seu primeiro tribunal do júri? A minha primeira audiência foi no Juizado Especial, quando ainda era ali em Goiabeiras, e o juiz era o hoje desembargador William Silva. É mesmo? Quer dizer, tem 30 anos essa história. Assim. Me lembro dessa audiência. O primeiro júri, eu fiz, Carla, muito júri como advogado dativo, em Cariacica, quando o júri ainda era no quartel da Polícia Militar de Cariacica. Olha. E como dativo, na época, não se recebia absolutamente nada. Mas isso foi importante porque me fez entender o júri e fazer júri muito bem feito. Quer dizer, você praticar e você entender como funciona fez toda a diferença também. Então, assim, me lembro da minha primeira sustentação oral. Sustentação oral, até hoje, me acelera o coração, me deixa a boca seca. Eu acho que, na verdade, eu ouço até as pessoas falarem isso na televisão, os atores falando, o dia que eu não senti isso, é verdade. O dia que eu não senti isso, não tem por que eu estar ali. Eu ainda fico nervoso, eu ainda fico com a boca seca, a perna treme um pouquinho, por conta da responsabilidade, né? Fazer uma sustentação oral, fazer júri. Eu acho que o ponto nodal de absolutamente tudo é você estar preparado. Para você ir fazer uma sustentação oral, eu costumo dizer para meus alunos assim, não vai fazer sustentação oral para você ler. Você pode até ler alguma coisa, ler uma doutrina, um trecho de uma jurisprudência, da decisão que você está atacando, mas se for para você ler, é melhor você não ir. Mesmo porque eu acho até que a boa técnica para o júri é você ficar chamando os desembargadores pelo nome. Porque ele tem outro processo, ele tem outros processos, o assessor está ali, ele está tomando café, está comendo a frutinha, então você precisa ficar chamando a atenção dele. Se você quer ficar lendo, acho que você não deve nem fazer. Acho que é importante você fazer. E para você fazer bem feito, você precisa entender, você precisa conhecer todas as minúcias e todas as curvas do processo. Acho que a sustentação oral, o júri, a própria audiência é nesse sentido. Perfeito. E, doutor, da época de estágio, algum caso assim marcante, alguma história assim que lhe marcou na época? Eu costumo dizer, eu falo muito com os meus alunos, né? Eu converso muito abertamente com meus alunos, assim, o processo mais marcante da minha vida desses 26 anos foi assim. Uma vez eu fui contratado por uma empresária que havia tirado a vida do marido. E ela me contratou, ela disse que eles tinham 3 filhos, eles tinham uma condição financeira bem interessante, razoável, eles eram classe média alta, mas esse marido ele era um cara agressivo, ele era um cara violento, bravo, bebia demais, andava armado, então uma hora ou outra ele balançava ela, ele impunha medo nos filhos, vivia todo mundo sob tensão. Em determinado dia, ele chega em casa com essa violência e ela saca a arma dele, dá um tiro nele e tira a vida dele. E ela me contratou e ela foi a júri. E aí eu arrolei os 3 filhos, tinha um maior e 2 menores, arrolei como testemunhas em plenário. E eles foram ouvidos e o mais velho chorou muito, compulsivamente, muito emocionado. Também é uma coisa muito trágica, perder o pai, a mãe sendo autora daquele crime, então era um sofrimento familiar muito grande. Ela foi ouvida também, se emocionou muito, enfim, e eu defendi a tese de legítima defesa. Eu disse que, na verdade, se ela não tirasse a vida dele, em determinado momento ele ia tirar a vida dela. Sim. E ela foi absolvida. E nós saímos do tribunal do júri. Júri é muito cansativo, desgastante emocionalmente. E quando nós estávamos na escadaria do tribunal do júri, ela segurou no meu braço e falou: doutor, não fui eu, foi meu filho. Não foi ela, foi o filho dela.
e é de arrepiar, né, até hoje. Ela foi a júri para proteger o filho. Uau! Isso é muito bonito, né? Por isso que o filho chorou compulsivamente, porque é ele que havia matado o pai. Nossa, e estava na iminência da mãe, ficar sem a mãe também. E a pena da mãe podia chegar a 30 anos, né? Quer dizer, então, assim, ó, esse caso, para mim, é o mais emblemático, assim, é o caso que mais me chama atenção. Sem dúvida. E aí os meus alunos perguntam, professor, o que você fez? Não fiz nada, eu fui para casa. Mas é muito interessante, né? Mostra a força da mulher, a força da mãe e aonde que a mãe chega para proteger o filho. Ela foi a júri para proteger o filho. Muito interessante. Esse caso é o caso mais emblemático que eu tenho. Não. E o doutor se emociona com seus clientes? Eu me emociono, eu choro. Dá bronca neles também? Dou bronca. Dou bronca. As pessoas hoje estão vivendo um mundo que elas não estão preparadas para viver, que é o mundo digital. Uhum. As mídias sociais, a internet, ela traz a possibilidade da gente estudar, da gente aprender, da gente viver isso aqui, que é uma maravilha, da gente levar conhecimento para as pessoas, informação. Sim. Tá? E, ao mesmo tempo, ela nos expõe demais. Ela nos fragiliza demais. Por isso que os crimes cometidos por meio eletrônico, eles têm uma pena aumentada por conta do alcance que é incalculável. Exato. E as mídias sociais, como elas nos expõem muito, as pessoas que estão respondendo a um processo penal, elas precisam, de certa forma, se recolherem. Claro. E elas não podem ficar se expondo. Elas não podem ficar andando de lancha, elas não devem sair voar de helicóptero, elas não deveriam ficar mostrando as viagens, porque algumas vezes essas pessoas elas tiraram a vida de alguém e aí não dá, sabe? Porque você está vivendo um processo criminal. Sim. E aí não dá para você ficar mostrando que a vida está seguindo como se absolutamente nada tivesse acontecido, porque aconteceu. E assim, Carla, que eu costumo dizer para os meus alunos são como os meus filhos, né? Eu oriento muito, eu passo muito a minha experiência para eles, assim. O que eu costumo dizer? Você só faz o bom direito quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Sim. Então pensa assim, será que se fosse o meu filho, será que se fosse o meu pai, eu agiria dessa forma? Né? Como eu coloquei uma questão esses dias sobre possibilidade ou não de flexibilização de estupro de vulnerável, quer dizer, se um maior pode ter relação sexual com um menor de 14 anos, mas essa menor ela já tem corpo desenvolvido, eles viviam como marido e mulher, a família sabia, sabe? Se fosse a sua filha, você iria concordar? A sua filha de 12 anos se relacionar com alguém de 40 anos? A gente faz o bom direito quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Exatamente. Que outro caso lhe marcou muito? Eu tenho muitos casos, né? Quer dizer, Conte-nos. 26 anos, eu tenho um caso que a mãe... então, assim, na verdade, o direito criminal, ele é lindo no que diz respeito ao estudo. Sim. Mas não é lindo no sofrimento das pessoas. Né? Eu esclareço muito isso para os meus alunos. Às vezes eu falo assim, isso aqui é lindo. Como essa questão do júri. É lindo, mas tem sofrimento, tem perda de vida. Claro. É lindo o estudo, né? Quer dizer, mesmo porque o direito não é uma soma matemática. E a gente está lidando, assim, com o crime, né? A gente está lidando algumas com o crime. Algumas vezes com a perda de vida das pessoas. Que dói a sociedade, o que fere a sociedade, né? Claro. Assim, crime que me incomoda é crime da mãe em estado puerperal que tira a vida do próprio filho. E eu já tive uns casos no escritório assim, e isso é muito ruim, assim, isso faz a gente sofrer demais, né? Eu hoje, Carla, eu tenho muito cuidado em aceitar a contratação de determinados processos,
por conta do sofrimento que aquele fato causa para as pessoas, até mesmo para o suposto autor, para a vítima e para a família, é incalculável. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de uma mãe sofrida que teve um relacionamento com determinada pessoa e ela engravida, e ela não podia mostrar aquela gravidez no trabalho dela e para os outros filhos. E ela se protege para evitar que as pessoas percebam, ela enrola coisas no corpo para evitar que vejam a barriga, enfim. E quando ela tem essa criança, ela tira a vida dessa criança, e ela enterra essa criança no quintal de casa. Não. E aí, assim, olha, isso é muito chocante, né? Sim. Porque o filho é o bem mais precioso que a gente tem, né? O filho é um presente de Deus. E você tirar a vida do próprio filho, mas assim, o que o estudo do direito aponta? Essa mulher, ela está sob a influência do estado puerperal, porque não é um comportamento natural e normal de alguém, especial e notadamente de uma mãe. Então, assim, esse processo também foi um processo muito impactante na minha vida, que me causou, como você disse, você ainda sofre? Sim, eu sofro. Eu sofro quando as pessoas estão presas, eu me emociono com as histórias, eu me incomodo com a morosidade dos processos, dos julgamentos, que às vezes você está vivendo uma situação de um erro do judiciário, de uma necessidade de soltura ou de absolvição. Porque, Carla, só o responder de um processo criminal já é desgastante. Já é desgastante. Já é uma pena. Especialmente hoje, né, com o mundo virtual, que as pessoas publicam que fulano está sendo processado por desvio de verba, por crime de estupro de vulnerável, de importunação sexual. Acabou a vida daquela pessoa. Mesmo que aquilo não seja verdade, que lá na frente ele seja absolvido, mas a absolvição não vai ser suficiente para tirar aquela mancha da vida e da honra daquela pessoa. Exatamente. Né? Outra coisa que me incomoda muito, para finalizar, é o reflexo dos processos criminais na vida dos filhos dos processados. Sim. Porque aí eles sofrem bullying na escola, eles são segregados, eles entram em depressão, e o processo demora 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 anos, e lá na frente essa pessoa é absolvida, mas aí o filho dele acabou. O filho dele está com sequela psicológica, emocional. Sim, claro. Ele não consegue se relacionar com ninguém, ele se corta. Né? Isso me incomoda também. E eu ouço as pessoas muito no escritório falando: o meu filho na escola, eu tive que mudar de escola, não quer ir para a escola. Isso me incomoda profundamente. E a consequência, inclusive, emocional e familiar, né? Da estrutura familiar. E a demora dos processos, ela causa muito isso, né? Eu penso que se os processos fossem mais rápidos, a gente teria uma diminuição. Uma coisa que me incomoda, embora você não tenha perguntado, no exercício da advocacia é assim, quer ver? Por que o tribunal só funciona à tarde? Tudo funciona o dia inteiro, sabe? Se você montar uma loja de doce, uma loja de pneu de carro, se você funcionar só à tarde, não vai funcionar, não vai dar certo. Demanda tem, né? E por que o tribunal só funciona na parte da tarde? E na verdade, a carga de morosidade dos processos recai nos advogados. Os advogados recorrem demais. Não é isso. Na verdade, o tribunal tinha que funcionar o dia inteiro. Aí a gente tem, assim, limitação de funcionário? Tem. Precisava ter mais juiz, mais promotor, mais serventuário, mais tudo, ok. Mas se funcionasse o dia inteiro, certamente a gente teria uma prestação jurisdicional muito mais célere. Doutor, crimes virtuais. Tem visto muito? A gente está vivendo um boom de crimes virtuais. Inclusive, eu penso que quem se dedicar a se especializar nessa área vai ser bem exitosa a carreira. Crime virtual, eu acho que é o crime do momento. Quer dizer, como eu falei, quer dizer, a gente está vivendo um momento novo de comportamento da sociedade.
A internet, ela traz a possibilidade da gente se comunicar, da gente estudar, da gente falar com as pessoas, enfim, e ao mesmo tempo ela nos expõe muito. Carla, a gente está vivendo um boom de processo de crime contra a honra, de crime de ameaça incalculável. Apesar de que a resposta do judiciário está sendo muito satisfatória. Os juízes entendem a necessidade de uma medida urgente. Por exemplo, se eventualmente tem caso no escritório, por exemplo, de uma ex-mulher que começou a mandar mensagem para a família do ex-marido, para as tias, para os pais, denegrindo a imagem dele depois de muitos anos de separados. E a gente entra, então, com uma medida cautelar e o juiz despacha na liminar, determinando que ela se abstenha de se comunicar com qualquer membro da família. Isso é muito importante, porque o reflexo negativo disso é incalculável. Claro. Né? Atinge a honra da pessoa. E a gente está vivendo muito crime virtual. Crime contra a honra, incalculável, porque é muito fácil a pessoa comentar numa publicação e denegrir a imagem da outra. Ou de printar uma tela e mandar num grupo falando alguma coisa. E essa postura do judiciário de ser célere nessas decisões para, de alguma forma, estancar esse prejuízo é fundamental. As pessoas estão, não diria mais corajosas, mas mais atrevidas em relação a Acho que as pessoas outro. Pensam que a internet é uma terra sem lei. E a internet não é uma terra sem lei. A gente tem delegacias especializadas de crimes virtuais. Então, um e-mail vindo de determinado lugar, eles conseguem identificar quem é a pessoa, quem mandou e tudo mais. Então, a internet não é uma terra sem lei. A gente está com uma expertise aí de investigação muito boa, de alcance para essas pessoas. E eu acho que, na verdade, as pessoas pensam, respondendo a sua pergunta, que a internet é uma terra sem lei, que, na verdade, ele vai fazer um comentário e isso não vai ser aprofundado ou investigado. E estão sendo. E as pessoas estão sendo punidas. Talvez falte conhecimento Eu acho também? que não. Eu acho que não. a sensação de impunidade, eu acho que a história de morosidade dos processos. Eu acho Isso que não vai dar em nada, né? É aquela sensação e o do objetivo que não vai dar em do nada. direito penal são 3: punir, prevenir e ressocializar. Punir, você errou, precisa ser punido. Prevenir, não vou fazer porque fulano fez e foi punido. E ressocializar você precisa reaprender a obedecer às regras que nós, sociedade, estabelecemos. E as pessoas, a punição serve muito para isso, né? Quer dizer, para servir de modelo para as outras. Mas a gente ainda está numa fase embrionária dessa história da internet, dessa história dos processos. O Código Penal, Carla, é de 1940. Sim. Em 1940, o comportamento da sociedade era diametralmente diferente do comportamento da sociedade hoje. Por isso que a figura do deputado e do senador é tão importante. Por quê? Porque eles são os legisladores, eles que criam as leis. E eles precisam adequar a lei à realidade atual da sociedade, porque o Código Penal é de 1940. Em 1940, por exemplo, não tinha o crime de importunação sexual. Por que surgiu o crime de importunação sexual? Por causa do ônibus coletivo lotado, porque o cara ficava se esfregando na mulher e tudo mais. E surge, então, o crime de importunação. Em 1940, quase não tinha ônibus, não tinha ônibus lotado. O comportamento da mulher também mudou, né? Quer dizer, o comportamento da mulher mudou por vários aspectos, a meu sentir. Primeiro, ela está sendo impulsionada pelo Estado a se manifestar. Sim. Então, a gente vivia muito mais, mas vive ainda numa sociedade machista, patriarcal, mas diminuiu, mas vivia e ainda vive, ok? Mas o Estado, então, ele está criando mecanismos para proteger essa mulher. Sim. O botão do pânico, as medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, Sim. as visitas tranquilizadoras. Visita tranquilizadora é a polícia ir à residência daquele casal, por exemplo, em horários e dias não marcados para saber como é que está. Né? Então, surte muito efeito. O botão do pânico, enfim. Então, o legislador está se movimentando
O Estado ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas falam assim, por que as mulheres continuam sendo vítimas de feminicídio? Porque o Estado não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele cria mecanismos, mas, infelizmente, ele não consegue alcançar, especialmente no tempo que precisaria. Mas tem uma palavra muito importante nessa história de proteção das mulheres que é assim, que se chama, a meu sentir, acolhimento. O que é isso? Se o Estado está, então, criando mecanismos para as mulheres se manifestarem, e aí a gente está tendo um aumento de crimes dessa natureza, porque as mulheres estão se encorajando, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar assim, como que eu vou fazer com uma mulher? Imagina a situação, você se coloca... O bom direito você faz se colocando no lugar da pessoa. Imagina, você é a mulher, você vive com um cara agressivo, você tem 3 filhos, você não trabalha, e ele está te batendo. E aí o Estado está falando, olha, se bater, você faz o X e mostra para alguém na rua. Você vai na delegacia da mulher. Tá bom. Então eu vou na delegacia da mulher e faço uma ocorrência, mas eu volto para a mesma casa que eu moro com o meu agressor e vai me matar. Ele vai tirar a minha vida. Não soluciona. Então, assim, o Estado precisa continuar com esses mecanismos e ferramentas para mitigar crimes dessa natureza, mas ele precisa acolher essas mulheres, ele precisa retirar essa mulher desse lar, ele precisa retirar os filhos, ele precisa tirar ela daquela cidade. Então, é um complexo de coisas muito grande que o Estado precisa fazer, porque não Carla, isso é muito sério. Ele não pode só incentivar a mulher a comunicar que está sendo agredida, porque ele vai tirar a vida dela. Ele precisa, então, fomentar que ela se manifeste, mas ele precisa, de alguma forma, acolher essa mulher, senão ela vai ser morta. Claro, sem dúvida. E, doutor, como diretor de prerrogativas, quais as histórias mais marcantes, o que tem visto... O que tem sentido? Prerrogativa é a menina dos olhos da OAB, né? Assim, por que eu entrei na comissão de prerrogativas? Para, de certa forma, prestigiar a advocacia, fortalecer a advocacia, e não é só uma frase de encanto. Proteger a advocacia é proteger a sociedade. O advogado forte é uma sociedade forte. O advogado tem a OAB tem um papel histórico na história do nosso país e do mundo. Então, eu sempre quis uma advocacia forte e sempre me encantei com a prerrogativa por esse motivo. Violar a prerrogativa é violar o pleno exercício da advocacia. Quer dizer, então, assim, me incomoda muito um juiz que distrata um advogado, me incomoda muito um diretor de presídio que não deixa o advogado conversar pessoal e reservadamente com o seu cliente, que limita dia, hora, enfim. A comissão de prerrogativas ela é sofrida, né, Carla? Porque as violações de prerrogativas acontecem todos os dias, 24 horas por dia, e a verdade é que a gente não tem perna para alcançar tudo, sabe? Claro. Assim, eu trouxe como diretor de prerrogativas de reuniões, porque na verdade a gente tem as comissões estaduais e tem as comissões no Conselho Federal. Existem reuniões das seccionais no Conselho Federal. Então você vai ouvir a história dos outros estados. E indo em uma dessas reuniões da Comissão Nacional, que eu faço parte, inclusive, ainda até hoje, eu trouxe, por exemplo, o plantão das prerrogativas, que é um telefone que funciona 24 horas, que a gente não tinha. A gente hoje tem assim, um grupo de advogados que se dedicam, sem receberem absolutamente nada, ao pleno exercício da advocacia, que é a Comissão de Prerrogativas da OAB do Espírito Santo, que é presidida pelo presidente Glauco Reis. E, assim, a gente já viveu momentos de comissão de prerrogativa. Acho que a maior violação de prerrogativa é você mitigar o pleno exercício da advocacia, você não deixar o advogado conversar com o cliente preso, o juiz não recebeu o advogado, a gente está vivendo um mundo virtual, a gente está tendo uma violação de prerrogativas hoje que é nova para mim, que é o balcão virtual.
O balcão virtual não funciona. Isso viola a prerrogativa? Viola, porque eu não consigo advogar. Então, isso é uma violação de prerrogativa. E o balcão está funcionando? Não está funcionando do jeito que precisaria funcionar. Então, é uma violação de prerrogativa. E a comissão de prerrogativas já me trouxe muitas histórias, enfim. Eu me lembro que, assim, quando tem operação, todas as vezes que vai haver prisão ou busca e apreensão em escritório ou contra advogado no exercício da advocacia, a OAB precisa estar presente. Sim. E aí essas diligências são feitas às 6 horas da manhã e tem que ter um representante da OAB. E, às vezes, os policiais estão todos armados, às vezes o delegado vai, o promotor de justiça, enfim... E todo mundo de colete, todo mundo de arma, e o advogado da OAB não está com nada, né? E aí eu sempre falo isso na reunião. Quando isso acontecer, não é para vocês entrarem, vocês ficam do lado de fora, depois que a polícia entrar, você entra, porque você não sabe de que forma você vai ser recebido. Então, assim, a comissão de prerrogativas, ela fica buscando a todo momento tentar diminuir. A gente tenta fazer um trabalho institucional de reuniões com o secretário de Justiça, que é muito aberto a nos receber, com o presidente do tribunal, dos tribunais, enfim, para tentar mitigar essas violações de prerrogativa. Uma coisa muito importante que eu, Rivelino Amaral, estabeleci quando assumi a diretoria da prerrogativa da OAB do Espírito Santo foi o seguinte: compromisso com a presidente da OAB de a gente não fazer política com a comissão de prerrogativa. O que é fazer política com a comissão de prerrogativa? Se você é advogada, ligar para o plantão da prerrogativa e dizer que você está lá num bar bebendo e que você brigou com o dono do bar e você quer que a prerrogativa vá lá, a prerrogativa não vai lá, cara. Se você estiver dirigindo lá em Camburi e atropelar alguém e você ligar para a prerrogativa não vai lá. Claro, a comissão de prerrogativas é para defender com todas as forças o pleno exercício da advocacia. Não é para fazer política. Então, se você brigou com o seu marido, ex-marido, você não vai chamar a comissão de prerrogativas, porque a comissão de prerrogativas não vai lá por determinação minha. Sim. Violação de prerrogativa é violação do pleno exercício da advocacia, à luz do que dispõe a nossa lei, a 8.906. Ponto final. Não é para fazer política. E a gente não está fazendo. E, assim, a presidente da OAB nos respeita muito como comissão de prerrogativa e a gente não está fazendo. E isso gera insatisfação para os advogados? Acredite você que gera. Para muitos. Sério? Eles ficam inconformados, eles se insurgem, falam que a OAB não faz nada. Isso a OAB não vai fazer. Não faz e vai continuar não fazendo. A gente só vai atuar em violação de prerrogativa. Qual o caso mais inusitado da prerrogativa? Olha, que o doutor já viu. Quando existem operações de busca e apreensão, a busca e apreensão, por exemplo, ela visa buscar documentos, enfim, aí o mandado vai ter que constar o que visa buscar. E as operações, via de regra, elas são no início da manhã, 6 horas da manhã. E aí eu já vivi situações de constrangimento, assim, de fazer busca e apreensão e abrir os cofres e dentro do cofre ter objetos pessoais do casal, enfim. Nossa. E isso aí é extremamente constrangedor, mas infelizmente a determinação do mandado é para isso, para buscar e aprender, gaveta, guarda-roupa, enfim. Então, assim, a gente vive situações inusitadas das pessoas muitas vezes estarem dormindo, estarem sem roupa, enfim, mas faz parte do nosso trabalho. Doutor, agora a gente entra num momento de um bate-pronto aqui, tá? Eu falo e o senhor me diz o que vem à sua cabeça. Claro. Justiça é? Justiça é a alma da sociedade. Alvará de soltura é? É o suprassumo do exercício pleno da advocacia. Posso fazer uma... Pode. Nós vivemos um momento, no que diz respeito ao alvará, que nós, advogados, recebíamos quando obtínhamos as decisões judiciais para soltar as pessoas. Olha que interessante isso. Nós recebíamos 3 vias do alvará de soltura. Então, eu ia lá na Serra despachar com o juiz revogava a prisão, ele expedia 3 alvarás, me entregava a mim, Rivelino, 3 alvarás. Eu ia lá em Viana e eu soltava o meu cliente. Olha o tamanho
da realização profissional e pessoal disso. Eu ia lá e soltava, ele saía comigo. Existem advogados e advogados, médicos e médicos, enfim. Alguns advogados, que eu nem digo que são advogados, porque não são, falsificavam alvará. E isso acontecia com certa frequência. E aí eles foram e mudaram isso. Então hoje, Carla, eu não recebo cópia de alvará. Quando sai a decisão é digital, o juiz comunica à central de alvarás, a central de alvarás verifica se essa pessoa tem outras prisões, se não tiver, ele comunica ao presídio e a pessoa sai. O que isso causa? Às vezes, a mãe do cliente sai a decisão agora, e eu estou aqui com você, e a decisão saiu e o juiz comunicou e a pessoa foi solta, e eu não estou sabendo, porque eu não tenho como saber, ok? Eu não consigo ficar olhando todos os processos o tempo todo. E aí essa mãe então me liga, doutor, como está o processo? Estou esperando a decisão, o juiz falou que vai decidir hoje. O meu filho está aqui do meu lado, o senhor não fez nada, o senhor nem sabe que a decisão saiu. Isso é covarde comigo, isso é covarde comigo, isso é covarde. Nossa. Então, antes eu recebia 3 cópias do alvará, eu ligava para a mãe dele e falava, Dona Maria, eu estou indo para o presídio, a senhora pode esperar aí que ele vai jantar com a senhora, hoje ele vai dormir em casa, estou indo lá buscá-lo. E eu ia lá e soltava. Uma via ficava no presídio, uma via ficava com ele, porque o sistema até entender que ele foi solto, ainda constava que ele tem um mandado de prisão em aberto, então se acontecesse uma blitz, ele mostrava, não, eu já fui solto, e uma via ficava comigo. Eu tenho um monte de alvará guardado, que é o fruto do meu trabalho. E tiraram isso da gente. E hoje, então, às vezes, infelizmente, acontece de uma pessoa ser solta e eu sequer sei que ela foi solta. Nossa. E isso já deu algum problema? Vários. É desgastante para a gente, né? Doutor, como está o processo? Eu já vivi isso. Doutor, como está o processo? Estou esperando a decisão. Não, meu filho está aqui do meu lado. Você não fez nada. Não foi o senhor que pediu para sair, né? Porque ele está solto, o senhor nem sabe. Nossa. O que mais te irrita num processo? Irrita morosidade. O processo demorado não é bom para ninguém. Ao contrário do que as pessoas pensam que o advogado gosta que o processo demore. Não, ninguém. Morosidade. Nunca comece uma sustentação oral com... nervosismo. E sem cumprimentar todas as pessoas que estão ali. Isso é fundamental. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Não conhece a advocacia, não conhece o pleno exercício da advocacia. Um livro não jurídico. A Semente da Vitória, de Nuno Cobra. Um jurista? César Bittencourt. Se não fosse advogado, seria? Advogado. Advogado, não tem plano B. Eu tenho o privilégio de ser professor, né? Assim, na verdade, eu gosto mais de ser professor do que ser advogado. Eu tenho mais prazer em dar aula do que advogar. Mas se eu não fosse advogado, eu seria professor. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Adorei nosso bate-papo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. É um prazer ter vindo aqui. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima!